Oi, pessoal! Como vocês estão hoje? Se preparem para a análise de hoje, porque o vídeo contém uma forte mensagem subliminar. Vamos ao vídeo? Dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Agora vamos pesquisar uma coisinha ou duas só para ver o que encontramos. ChatGPT, a frase "quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime" pode ser relacionada a algum sistema de governo na história mundial? Sim, essa frase pode ser relacionada a sistemas de governo que enfatizam a autoridade e o respeito absoluto às instituições públicas, muitas vezes em contextos de regimes autoritários ou de estados totalitários. Vou explicar algumas possíveis associações. Regimes totalitários. Em estados totalitários, como os da Alemanha nazista, União Soviética stalinista ou China durante a Revolução Cultural, havia uma forte ênfase no respeito inquestionável às instituições do governo e às lideranças. Qualquer crítica ou desconfiança em relação ao Estado era frequentemente interpretada como sabotagem, traição ou crime contra a pátria. Por exemplo, durante o regime de Stalin, desacreditar publicamente instituições do Partido Comunista ou do governo era considerado contra-revolucionário e muitas vezes resultava em prisões, exílio ou execuções. 2. Monarquias absolutistas. Na era do absolutismo, reis como Luís XIV da França defendiam a ideia de que a autoridade do monarca era inquestionável, uma vez que se acreditava que o poder era dado por Deus, teoria do direito divino. Qualquer crítica ao rei ou às instituições reais era considerada uma afronta direta ao sistema de governo. 3. Ditaduras modernas. Em regimes como o de Augusto Pinochet no Chile, Francisco Franco na Espanha, ou mesmo durante a ditadura militar no Brasil, desacreditar instituições governamentais ou forças armadas era visto como uma ameaça à ordem pública e muitas vezes tratado como crime contra a segurança nacional. Contexto contemporâneo. Em sistemas democráticos, há um equilíbrio maior entre liberdade de expressão e a preservação do respeito às instituições públicas. No entanto, mesmo nesses sistemas, há leis que punem atos como calúnia, difamação e incitação ao ódio contra figuras ou órgãos do governo, embora não se enquadrem diretamente na ideia de crime por desacreditar de um instrumento público. A frase que você apresentou reflete uma visão que prioriza a preservação das instituições públicas como essenciais para a ordem e a estabilidade. Mas, dependendo do contexto histórico ou político, isso pode indicar uma tendência autoritária ou até mesmo totalitária. Vamos tentar de novo, mas desta vez com outra inteligência artificial. DeepSeek, a frase "quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime" pode ser relacionada a algum sistema de governo na história mundial? A frase "quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime" pode ser relacionada a sistemas de governo autoritários ou totalitários ao longo da história, onde a desconfiança ou crítica às instituições públicas era frequentemente criminalizada. Aqui estão alguns exemplos. Regimes totalitários do século XX. Alemanha nazista, 1933-1945. Sob o regime de Adolf Hitler, qualquer forma de descrença ou oposição ao governo e suas instituições era severamente punida. A propaganda era usada para garantir a lealdade ao regime e a dissidência era tratada como traição. União Soviética, 1922-1991. No regime stalinista, a descrença ou crítica ao Partido Comunista e suas instituições era considerada um crime grave, muitas vezes resultando em prisão, execução ou envio para campos de trabalho forçado, gulags. Ditaduras militares. Ditadura militar no Brasil, 64 de 1985. Durante este período, a descrença ou oposição ao regime militar era considerada subversão e podia resultar em prisão, tortura ou exílio. O governo usava instrumentos legais para criminalizar a dissidência. Ditadura de Franco na Espanha, 1975. O regime de Francisco Franco criminalizava qualquer forma de descrença ou oposição ao governo, com punições severas para aqueles que desafiavam a autoridade do Estado. Regimes autoritários contemporâneos. Coreia do Norte. Atualmente, qualquer forma de descrença ou crítica ao governo e suas instituições é considerada um crime grave, com punições que podem incluir prisão, trabalho forçado ou execução. China. O Partido Comunista Chinês mantém um controle rígido sobre a opinião pública e a descrença ou crítica às instituições públicas pode resultar em punições severas, incluindo prisão e censura. Em contraste, em sistemas democráticos, a liberdade de expressão geralmente protege o direito de criticar ou desacreditar instituições públicas, desde que não haja incitação à violência ou difamação. A criminalização da descrença em instrumentos públicos
é mais característica de regimes onde o controle estatal sobre a opinião pública é absoluto e a dissidência é suprimida. Você já imaginou que, ao questionar uma medida do governo, poderia estar cometendo um crime? Parece absurdo, mas foi exatamente isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu recentemente. Vamos entender o que está por trás dessa declaração e por que ela deve nos preocupar. Mas, afinal, o que foi que aconteceu? Bem, recentemente, a Receita Federal anunciou que monitoraria transações via Pix acima de 5 mil, com o objetivo de combater fraudes e sonegação fiscal. Essa medida gerou uma onda de desinformação nas redes sociais, levando o governo a revogar a fiscalização e a editar uma medida provisória para garantir a gratuidade do Pix e o sigilo bancário. Foi nesse contexto que Haddad afirmou: quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime. Vamos refletir. Em uma democracia, é fundamental que os cidadãos possam questionar e debater as ações do governo. A declaração do ministro sugere que desacreditar de um instrumento público é criminoso, o que pode ser interpretado como uma tentativa de silenciar críticas legítimas. Isso é preocupante, pois abre precedentes para a criminalização da liberdade de expressão e do pensamento crítico. Mas por que isso é perigoso? Se aceitarmos que questionar o governo é crime, corremos o risco de viver em um estado autoritário, onde apenas opiniões favoráveis ao governo são permitidas. A transparência e a prestação de contas são pilares essenciais para a confiança nas instituições públicas. Sem elas, a democracia fica fragilizada. Não podemos permitir que declarações como essa passem despercebidas. É nosso dever, como cidadãos, defender o direito de questionar e criticar o governo. Afinal, um governo que não tolera críticas não é democrático. Vamos refletir. Em uma democracia, é fundamental que os cidadãos possam questionar e debater as ações do governo. A declaração do ministro sugere que desacreditar de um instrumento público é criminoso, o que pode ser interpretado como uma tentativa de silenciar críticas legítimas. Isso é preocupante, pois abre precedentes para a criminalização da liberdade de expressão e do pensamento crítico. Mas por que isso é perigoso? Se aceitarmos que questionar o governo é crime, corremos o risco de viver em um estado autoritário, onde apenas opiniões favoráveis ao governo são permitidas. A transparência e a prestação de contas são pilares essenciais para a confiança nas instituições públicas. Sem elas, a democracia fica fragilizada. Não podemos permitir que declarações como essa passem despercebidas. É nosso dever, como cidadãos, defender o direito de questionar e criticar o governo. Afinal, um governo que não tolera críticas não é democrático. Gostou da análise? Então deixe o seu comentário abaixo com a sua opinião sobre o assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com os seus amigos e familiares para que mais pessoas reflitam sobre a importância da liberdade de expressão na nossa sociedade. Até a próxima, pessoal!